paz de nosso Senhor Jesus. Vamos agora fazer uma análise, irmãos, dos conselhos que eles dão agora para a obra da piedade, né? Vamos acompanhar aqui os conselhos para a obra da piedade. Porque nós temos aqui, quantos conselhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conselhos para a obra da piedade. Tá? Vamos lá. Bom, agora, esse tópico de ensinamento, a gente vai falar sobre os conselhos para a obra da piedade. Tá tudo bem? Então segue aí. Primeiro conselho na tela é deveres dos diáconos. Qual que é o dever? Os anciãos estão tendo que lembrar os diáconos. Qual que é o dever do diácono, rapaz? Tá feio o negócio lá, hein? Tá muito feio. Tá aí, ó. Os diáconos devem ser honestos, não de língua dobres, não dados a muito vinho. Ou seja, copiou da Bíblia e colou aqui. Por que não pede logo para ele ler a Bíblia? Né? Guardados ao mistério da fé em pura consciência. Os que servem bem os diáconos adquirirão para si. Eu não vou nem ler isso aqui porque é uma passagem bíblica. Ponto final. Só falar, irmãos, leiam lá sobre os deveres, né, dos diáconos, no capítulo tal, no versículo tal. Por que não faz isso? Por que fica escrevendo isso aqui? Ou seja, não tem nada para falar. Aí vem aqui depois, ó, consagração a Deus. Isso aqui, na verdade, os dois tópicos tá para todo mundo, meu querido. Não é só porque eu não sou diácono que eu não tenho que ser honesto, que eu não tenho que ser de língua dobre, que eu não tenho que ser dado a muitos vinhos. Entendeu que isso aqui, na verdade, é genérico, é que para o diácono isso aqui é exigido para ele ocupar a ocupação. Ou seja, porque é um conselho para todos. Alguns não conseguem alcançar tudo isso. Mas o que tiver que ser diácono, ele precisa ser um que alcance todas essas virtudes. Você está entendendo? Então tá aqui, ó. Muitos vinhos, aliás, 2. Vamos pro 2. Consagração a Deus. Os diáconos e irmãs da obra da piedade devem estar sempre em comunhão com Deus. Meu Deus do céu, que todo mundo, querido, tem que estar em comunhão com Deus. Ou seja, eles não sabem o que é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é quando você recebe o Espírito Santo e isso te liga com Deus. O Espírito Santo nos liga a Deus e depois que você entra em comunhão, você não sai mais da comunhão. Você está em comunhão constantemente, tá? Eles não sabem disso aqui também, tá? Pedir a ele os dons para o exercício pleno do ministério. A questão aqui, a preocupação do povo não é se o diácono tem o dom ou não. O dom, meu querido, é você ser piedoso, né? Você ser generoso. Generoso já é a qualidade necessária para o diácono fazer, mas para a congregação não. O camarada tem que receber uma luz, ele vê uma imagem de uma criança com fome para poder levar comida. Se não aparecer isso, eles não levam. Eles inventaram isso aí. Eles inventaram que o dom do diácono tem que ter uma revelação do céu, dizendo onde está a fome. Ou seja, o pobre sempre tereis convosco, disse Jesus Cristo. Né? Mas eles inventam esse negócio que você tem que ter o dom para você beber. Você tem que ser. Agora, a grande questão não é essa. A grande questão é o seguinte: Ministério Braz, você, Luiz Carlos Viçosa, que provavelmente escreveu essas coisas, né? E os demais ações presidenciáveis, vocês unificaram as coletas para poder englobar o da piedade que você mesmo disse, Cláudio Marsola, que era um caixa gordo. Então, não era para ninguém estar com necessidade. Esse negócio de que era um caixa gordo, isso cria várias vertentes de questionamento. Primeiro, como que pode um caixa de obra de piedade estar gordo? O gordo, eu entendi, tem muito depositado lá. Mas por que não estava sendo usado? Por que ele estava gordo a esse ponto? Né? Por que ele não estava sendo usado? Responde para nós. Né? Por que ele não estava sendo usado? E ele ficou gordo. Então isso nos traz, obviamente, um problema sério. Agora, né, não adianta o coitado do diácono ter revelação como vocês querem que ele tenha. Deus me mostrou, se ele não tem dinheiro no caixa, querido. Tem um irmão pobre que foi falar com o ministério pedindo ajuda que ele não tinha o que comer. Foi agora, essa semana que passou.
o diácono disse para ele: nós não temos dinheiro no caixa. O diácono falou isso para ele: nós não temos dinheiro no caixa. E eu posso provar isso se for preciso, tá? O irmão foi falar com o diácono, né? Um homem pobre que está passando necessidade, né? Ele foi conversar com o diácono falou: nós não temos condições de atender. Que tinha sobra na obra da piedade, que tinha sobra na obra da piedade e faltava para comprar terreno. E faltava para comprar terreno. Todos os anciãos aí sabem disso. Isso não é novidade, não. Olha aí, não temos dinheiro no caixa. Agora me responda, aonde que está indo o dinheiro da obra da piedade? Primeira pergunta. Segunda pergunta, para que esse ensinamento inócuo? Vocês têm que buscar a revelação de Deus. Se Deus falar, vai lá e faz uma compra no mercado de R$ 1.500 e supra a necessidade dessa família aí para 2 meses. Para eles comerem, como você está comendo lá na sua casa, bem, você come bem na sua casa, irmão, né? Então, o pobre também tem que comer igual você. Vai lá, aí Deus revelou isso para você, o Espírito Santo falou, vai lá, Joaquim, comprar tudo isso aí. E aí Joaquim fala, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, a congregação não deixou dinheiro no nosso caixa, foi tudo pro Brás, tudo embora, como é que vai fazer? Fala para mim, irmão. Ou seja, isso aqui é um ensinamento, isso aqui é só firula. Vocês estão fazendo firula para poder dizer que estão preocupados com o povo e com o pobre. Tá? Se tivesse preocupado realmente com o pobre, vocês não tinham unificado a coleta. O povo não quer construção mais, por isso que não estão dando dinheiro mais na construção. Mas vocês unificaram a coleta para justamente usar o dinheiro que estava indo na piedade para as construções. Isso ficou nítido no próprio discurso do Cláudio Marsola. Então vamos agora para o terceiro ponto. Ó. União no ministério. É sério isso, rapaz? O negócio tá feio, rapaz. Você tem que vir fazer tópico para dizer que tem que ficar unido. Ou seja, isso não precisa nem ser cristão para a gente saber que qualquer movimento, qualquer organização tem que ser unida para poder o negócio ir para frente. Não precisa nem ser cristão. Ou seja, é o ensinamento de encher linguiça. Ó. São quantos ensinamentos? 9. Já foi 1/3 de ensinamento aqui, só encheção de linguiça. Ó, união do ministério. Os diáconos devem viver em perfeita união com todo o ministério e também com a irmandade. Meu Deus, será que não estão vivendo assim? Nas casas de oração, onde o ministério é unido, há prosperidade. A irmandade não falta aos cultos por ter prazer em congregar e atender às solicitações nas coletas. Devemos nos considerar uns aos outros no amor de Deus e viver numa santa paz. Isso aqui dá para você fazer o discurso bonito que você quiser falando isso. Só falar em união, o que eu vou falar? Ai, pega os trechos bíblicos que fala do amor. Olha lá, Salmo 133. É um saco ler esse salmo. Quando vence na igreja, esse salmo ele é um carimbo de hipocrisia na cara de vocês. Tá? Porque é uma briga na congregação por causa de ministério que não tem tamanho. Aí ele coloca aqui, Salmo 133, versículo 1, diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Eu fiz comum numa igreja aqui onde o cooperador de jovens disse que Deus mandou na palavra que ia matar o cooperador. O cooperador, na minha casa, depois de um tempo, ele foi lá em casa, ele disse que o cooperador de jovens era um moleque e que Deus ia limpar a sua obra. E esse cooperador, ele lia Salmo 133, acho que ele lia umas 50 vezes por ano essa pregação na igreja dele. E quando chegava o culto de ceia, a Santa Ceia, rapaz, era o cooperador de jovens chorando igual uma criança, né? Lindo, parecia um menininho humilde, né? Chorando, sendo que ele falou que o Deus mandou na palavra que ia matar o cooperador. Eu falei, meu Deus, esses caras são tudo doido, cara. São tudo doido, né? Deus vai matar o cooperador, ou seja, uma rogação de praga dessa, uma feitiçaria dessa, eles têm coragem de dizer que é Deus que está falando. Resultado, isso tem há anos, isso faz anos, uns 5 anos, uns 8 anos atrás isso tem. Tá lá até hoje o cooperador, né? Ruim pra dedéu, pensa num camarada ruim para atender culto,
para dirigir uma igreja, só faz lambança na igreja, né? Só faz lambança na igreja e os dois estão lá. Estão lá. E falaram que Deus vai matar. Matar quando? Vai esperar e passa 30, 50 anos, o camarada morre de velho. Vai, tá vendo? Deus matou ele. Ai, pai do céu. Então vamos aqui. Quarto ponto. Procedimentos nas reuniões de atendimento e sigilo no ministério na obra da piedade. Procedimentos nas reuniões, ou seja, o que é feito aqui de procedimento, né? E o sigilo na reunião ministerial. Para que esse sigilo todo? Pensa num grupo que gosta de ocultar, de ocultismo, isso aqui chama, né? Vamos lá. Os diáconos e irmãs da obra da piedade têm o dever de guardar total sigilo dos assuntos da piedade. Vocês têm que ficar quietos com tudo que passa aqui dentro. Não convém relatar as dificuldades que qualquer família de nossos irmãos enfrenta. É óbvio, né, irmão? Isso é ética, isso é em qualquer lugar. As reuniões devem seguir o mesmo procedimento em todos os pontos de atendimento da obra da piedade. A pontualidade no início deve ser observada, sendo que a abertura da reunião deve ser feita. Os camaradas estão preocupados com a reunião, mas eles não estão preocupados em como que vão fazer para atender o pobre. Eu pensei que estava falando aqui, ó, quando ele começou escrevendo aqui, ó, a pontualidade no início deve ser observada. Aí eu falei, peraí, ele deve estar falando que a pontualidade, a rapidez no atendimento deve ser observada para que o pobre tenha comida o mais rápido possível. Assim que observado a necessidade, o atendimento deve ser imediato. Olha só que coisa bonita. Ou seja, ensinamento com foco na necessidade no pobre. Eu falei, rapaz, que lindo. Será que, né, eu vou ter uma coisa boa para falar aqui? Aí quando você vai terminar de ler, eles estão falando da reunião deles, cara. Para você ver que tudo gira em torno deles, da reunião deles, o foco é lá, o foco é a instituição, é a empresa, tá? O povo é só dar coleta, eles olham o povo de duas formas. A primeira, são nossos coleteiros, precisamos deles. A segunda, são encheção de saco. É isso, o povo nos incomoda, a gente tem que ficar prestando conta, ou eles vêm fazer pergunta demais, ou é por causa deles que a gente tem que ficar fazendo essas reuniões para poder acertar as coisas. Ou seja, é como se o povo fosse um estorvo, né? Tá aqui, ó. A pontualidade no início deve ser observada, e eu achando que era sobre atender as pessoas, sendo que a abertura da reunião deve ser feita em nome do Senhor Jesus. Os camaradas estão preocupados. Isso aqui é coisa de emitir e circular para o povo. Isso é coisa para vocês falar lá dentro. Vocês, olha, gente, vamos fazer a abertura certinha aqui, tá? Vamos fazer em nome do Senhor Jesus. Eu acho. É tão inócuo isso aqui que eu duvido que alguma reunião lá não seja aberta em nome do Senhor Jesus. Então por que tá pondo isso aqui? Sabe o que é isso aqui, gente? Encheção de linguiça. Esses homens gastam milhões e milhares de dinheiro para fazer essas reuniões aí, para não entregar absolutamente nada para ninguém. Até agora, só lorota escrevendo aqui, né? A seguir, ora-se a Deus. Olha que legal. Então ele está dizendo numa comunicação aqui de uns ensinamentos que é para o mundo todo, para dizer que o culto, a reunião tem que ser aberta em nome do Senhor Jesus, depois tem que ser feita uma oração. Quem quer saber disso, cara? Ou seja, o povo nem frequenta isso, é um problema interno de vocês. É um problema aí se alguém não está fazendo isso, que eu acho que não existe isso, né? Normalmente não se canta hino, nem a pregação da palavra. Contudo, após a oração, poderá ser ministrados alguns conselhos. Nessas reuniões deverão estar presentes, se possível, no mínimo 3 irmãos diáconos. Ou seja, né? Tá só ensinando o povo que, olha, tem que ter 3 diáconos aí, vocês têm que abrir em nome do Senhor Jesus, faz uma oraçãozinha aí, e é isso. E o pobre? Que pobre, rapaz. Eu falo de pobre para lá, já tá cheio de problema aqui, nosso interno aqui, a gente tá preocupado como é que vai fazer o culto, a reunião, né? Você vem falar de pobre. O pobre, nós vamos lembrar dele na hora que estiver na tribuna. A hora que tiver que pedir dinheiro pro povo, a gente fala do pobre e até chora, se for preciso. Gente, quando o ancião tá na tribuna pedindo dinheiro, é igualzinho o político em época de eleição. Na época de eleição, ele pega a criança catarrenta no colo, ele come
pastel engorduradíssimo, toma até pingado no copo, aqueles copo americano, entendeu? Só em época de eleição. Isso é um ancião na tribuna, pedindo dinheiro na coleta, tá? Porque depois que ele desce da tribuna e vai para sua vida normal, ou vai para as reuniões ministeriais, meu querido, o pobre nem é lembrado mais. Como eu já fiz aqui, análise de reunião ministerial, onde os homens só falavam de dinheiro, e nada de falar em atender o pobre. E dinheiro para construção, compra de terreno, construção. E o pobre? Que pobre nada. Parece aqueles personagens lá do Chico Anísio, como ficava até bravo quando perguntava do pobre. Né? Quinta, atuação em outros setores. Os diáconos devem se aplicar com mais diligência no ministério da obra da piedade, procurando não interferir em outras funções que não seja da sua competência. Deve deixar as construções para os engenheiros e construtores, e também não interferir na administração. Assim, cada qual atue cuidando de assuntos de sua responsabilidade. Isso aí. Tá falando aqui, ó. Os diáconos não devem interferir nas construções. Lá tem os engenheiros, né? E deve se preocupar lá com a sua função lá, que é atender o pobre. Mas eu queria que eles colocassem aqui, eles não vão pôr, porque os ensinamentos é para todo mundo, menos para os anciãos. Você não vê aqui tópicos ancionato ou para os anciãos. Eles não vão fazer isso, não põe. Eles não põem. Só que tem um tópico que deveria pôr aqui, que tem a ver com o que acabou de ler, tá? Muito bom, muito importante. Olha só, aqui está falando que cada um atue na sua responsabilidade. O diácono, ainda que a construção esteja ligado com ele, porque tem a ver com dinheiro, parte material, né? Tá querendo dizer, olha, deixa para o engenheiro ou a administração, né? E você não interfira nisso. Agora eu pergunto, segundo a Bíblia fala que os apóstolos e os anciões, a parte que cabia a eles era espiritual, ou seja, atendimento de culto. Acabou. Mas os anciãos não respeitam isso. E eles não fazem um tópico falando sobre isso. Os anciãos interferem em construção, interferem na obra da piedade. Eles são soberanos, como eles dizem, né? Eles fazem a lambança que quiser, aonde quiser, interferem aonde eles quiserem interferir. Mas eles mesmos não obedecem os ensinos que está lá em Atos dos Apóstolos. Olha, por falar em dinheiro e atendimento do povo, nós vamos levantar homens aqui para lidar com esse assunto. Então, construção, coleta, dinheiro, tudo que tem a ver com dinheiro, gasto financeiro, deveria ser coisas do ancião. Aliás, do diácono. Ancião é só a parte da igreja, povo, espiritual, aconselhamento. Era para fazer isso. Esse é o correto. Por que vocês não falam sobre isso? Sabe por quê? Porque vocês não querem abrir mão do poder que vocês têm. Vocês usurpam a posição dos outros e agora quer moderar a posição dos diáconos. Sabe, o diácono era quem os verdadeiros, na parte bíblica, segundo diz a Bíblia, são os verdadeiros responsáveis pela parte financeira da igreja. Tudo o que mexer com dinheiro tinha que passar pelo diácono, não pelos anciões. Tá errado. Vocês estão errados, anciões. Vocês estão totalmente errados e não têm coragem de corrigir isso. Sabe por quê? Porque vocês não estão nem aí para a Bíblia, para conselho de Bíblia, coisa nenhuma. Esses tópicos de ensinamento que vocês falam que é sagrado e que é revelado de Deus, vocês atropelam. A prova de que vocês não acreditam que isso é revelação de Deus, coisa nenhuma. Tá? Vocês estão, na verdade, falando essas coisas só para encher linguiça, porque se verdadeiramente vocês fossem corretos e quisessem seguir os conselhos que vocês ensinam, vocês também iam se autocorrigir, iam se colocar no seu devido lugar e deixar que o Espírito Santo comanda. Mas aí, o Espírito Santo é só um nome, não tem comando em nada. Quem manda é o ancião soberanamente, vocês sabem disso, né? Tópico 6º, vamos lá. Exercício ministerial pela experiência ou por prática.
Há diáconos que, por serem mais antigos no ministério, julgam-se mais capazes que seus pares e querem se prevalecer a sua vontade nos atendimentos. Devemos considerar que necessitamos da guia de Deus em toda a nossa prática ministerial. Fora isto, poderemos incorrer no erro de interferir em revelação ministrada por Deus a alguns diáconos mais novos. Aqui eles estão falando que o diácono mais velho tem que entender que os diáconos mais novos podem ser guiados por Deus, e aí tem que entender. Mas o que vocês não perceberam, os anciões, é que eles estão copiando vocês. O diácono mais velho copia vocês, os anciãos mais velhos falam, os mais novos ficam quietos. Vocês são hipócritas para dedéu, né? O camarada corrige uma coisa dos outros que eles fazem igual. Vocês fazem exatamente igual. O Marsola chegou a dizer, por um ancião de alguma região que achou que não era tempo de abrir as igrejas, isso foi em 2020, se eu não me engano, finalzinho, ele disse, nós já temos o teu nome, fazendo uma ameaça velada pública. Nós já temos o teu nome, faça uma cartinha dele aí, manda para nós, manda para cá, né? E eu, na época, eu pedi, se alguém souber desse caso, ou se o irmão perdeu o ministério, manda pra gente aqui, né? Fala contando os relatos, que aí eu vou colocar aqui no canal, tá? Então, esses diáconos, eles estão copiando vocês, rapaz. Por que não tem nenhum tópico de ensinamento para ancião aqui? Eu já apontei os maiores questionamentos meus aqui são todos para os anciões. Ou seja, são vocês que dirigem a igreja, são vocês que fazem todas essas coisas erradas, são vocês os responsáveis para a SCB estar afundando. Mas não tem nada que corrija. Por isso vocês não são humildes, vocês não estão nem aí com a verdade, né? E vão fingir que estão corretos e que são santos. E naquele dia vocês ainda vão dar conta de cada palavra inútil que vocês falaram. Isso é bíblico. Não cabe a qualquer irmão diácono fazer prevalecer seu tempo de ministério. É o que o ancião faz. Eu já vi isso. Experiência ou prática, mas deve haver consideração e respeito aos demais nas reuniões para que cada qual manifeste sentimentos espirituais com a luz de Deus. Olha aí. Vamos pular isso aqui, né? Quer dizer, já falei até sobre esse assunto. O sétimo, oficialização de irmãs para a obra da piedade. A referida oficialização será realizada na reunião de atendimentos da obra da piedade pelo ancião responsável ou indicado, com uma oração, apresentando a reunião e oficializando a irmã. Após, serão ministrados ensinamentos pertinentes ao ministério da piedade pelos diáconos junto às irmãs que compõem o mesmo setor. Aí ele está falando que ele leva a irmã lá, apresenta ela, dá uns conselhos, o diácono fala lá, dando uns conselhos e bababá. Não tem nada sobre o pobre aqui, né? Você já viu. Atuação na Santa Ceia. Compete ao diácono acompanhar a preparação da mesa para a Santa Ceia. Se na localidade não houver irmãos ou irmãs que se ocupem desta parte, não se deve mudar, cabendo ao diácono somente acompanhar e verificar se está tudo em ordem. Tudo cerimonial, né? Então o diácono, aqui está falando que o diácono tem que estar lá para poder dizer se está tudo certo ou não. 9. E o último, Auxílio Brasil. E aqui, é lógico, a Congregação Cristã no Brasil agora está preocupado com os auxílios que o governo dão, né? Agora eu queria saber se vocês prepararam um setor dentro da CCB pronto para dar esse tipo de atendimento, ou seja, preparar toda a documentação para o coitado do pobre, para ele e direcioná-lo ao CRAS, sabendo que ele vai chegar lá e vai fazer e vai dar tudo certo, porque já passou pela triagem da CCB e já está tudo pronto, encaminhado. Vocês fazem isso? Vocês têm um setor para isso? Vocês têm lá um grupo preparado? Ou isso aqui é só discurso? Espero que vocês tenham um setor em cada igreja pronto para dar esse tipo de atendimento, porque pessoas humildes e simples, pessoal, têm dificuldade de leitura, não interpretam bem, às vezes para conseguir fazer o cadastro ele vai 4, 5 vezes lá, e às vezes, muitas das vezes, viagem longa, tem que andar de ônibus, andar de a pé, porque é pobre, né? Precisa do Auxílio Brasil, são gente carente e humilde, né? E aí vem a grande pergunta, e aí? E vocês? Né? Como é que faz? Vocês têm ou isso é só discurso de tópico de ensinamento?
Você vai falar na igreja e pronto, cada um por si. Cadê a assistência social da igreja? E última coisa, para encerrar isso aqui. Cadê a obra da piedade da Congregação Cristã no Brasil que entrega para a sociedade civil, né, um retorno por tantos impostos que a congregação adquire em isenção? Cadê? Cadê creches? Cadê os centros de formação, né, para costureiro, eletricista? Por que a congregação não tem nenhum projeto para devolver à sociedade, né, um pouco do ganho que ela tem? Cadê? Vocês têm? Isso seria um projeto de piedade. Pelo menos piedade do povo, de verdade. Uma piedade para o povo, né? Vocês têm? E depois fala que é um povo do amor, zeloso e de boas obras. Ou seja, suga tudo que pode sugar do governo, né? Mas na hora de entregar para a sociedade é lamentável, né? Faz um pente fino até no próprio membro da igreja, um pente fino para saber quem atende, quem não atende, né? Imagina atender de fora. Não vai nunca. Entendeu? Procura aí alguma assistência da própria instituição, que a instituição idealizou, que foi projeto da igreja, da congregação. Ó, isso aqui é um lar de idoso. Para quem? Para o membro? Não. Para todos os idosos. Aqueles que a gente conseguir acomodar, nós vamos acomodar. Né? Não faz, tá? Não tem. Aqui na minha cidade tem idosos da Congregação Cristã no Brasil dentro de um lar de idosos espírita. Espírita, tá? Ou seja, estão sendo atendidos por pessoas de outras denominações que inclusive a congregação reputa ou que sejam condenados ao inferno, tá? Ou seja, estão dando um banho de 10-0 na CCB, tá? Então fica aqui a minha nota de pesar, esse monte de encheção de linguiça, que isso aqui não tem efeito prático algum na vida do pobre, tá? Tudo isso daqui não vale de nada, tá? É apenas para dizer que produziram alguma coisa nessa reunião ministerial. O grosso, o bom, o que eles realmente se preocupam, isso ficou escondidinho lá dentro, mas vai vir à tona, vai chegar a nós, tá? O que foi falado de verdade lá dentro. Tá bom, meus irmãos? Então fica aqui. Deus abençoe a todos e que o Senhor guarde e ajude vocês a caminhar no Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus.